Como tratar o pecado de forma bíblica? Uma breve reflexão sobre a disciplina eclesiástica com base em Mateus 18, 15 a 20. A disciplina eclesiástica, o que ela é? A disciplina eclesiástica é um mandamento do Senhor Jesus que todos os crentes devem obedecer. Ela deve ser um ato do amor verdadeiro. E a finalidade dela é zelar pela honra de Cristo e manter a pureza da igreja, tanto coletiva quanto individualmente. Isso quer dizer que na aplicação da disciplina devemos ter em foco a glória de Deus, o bem do faltoso, levando-o ao arrependimento e restauração, e também a instrução da igreja. As etapas da disciplina eclesiástica. A primeira etapa, tratar no particular. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. O que deve ser tratado? O pecado. Quem deve dar o primeiro passo? O ofendido. De que forma? Particular, sem envolver outras pessoas. Com qual objetivo? Ganhar o irmão e não vencê-lo. Não é uma disputa, mas sim uma reconciliação. Mas e se a primeira etapa falhar? A segunda etapa, tratar na presença de testemunhas. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não lhe der ouvidos, não desista dele, volte a falar com ele. Só que agora, alguém mais deve ser envolvido? Sim, 1 ou 2 testemunhas. Por que envolver 1 ou 2 testemunhas? Para que toda a palavra se estabeleça. Mas e se a segunda etapa falhar? A terceira etapa, tratar diante da igreja. Versículos 17, parte A. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se ele não lhes der ouvidos, não desistam dele. Alguém mais deve ser envolvido? Sim, a igreja. Observação, é necessário conhecer a forma de governo de cada igreja. Nas igrejas presbiterianas, por exemplo, a forma de governo é através dos presbíteros, o conselho da igreja. E são eles que aplicam a disciplina mediante denúncia formal e comprovada. Mas e se a terceira etapa também falhar? A quarta etapa diz, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. O que isso quer dizer? Se ele não dá ouvidos à igreja, ele está se comportando como um não convertido. A igreja deve tratá-lo assim como trata a todos os não convertidos que entram por suas portas. Qual o sentido disso? Tocar a consciência do faltoso a fim de que ele perceba o quão grave é o seu pecado e assim arrependa-se e busque o perdão de Deus e da igreja. Observação. No início, o pecado era somente contra uma pessoa. Nessa etapa, é contra a igreja toda. Aplicações práticas. Tratando de conflitos e pecados dentro da igreja, precisamos agir com discrição. Nosso objetivo não é expor ao vexame os faltosos, mas ganhá-los para que estejam sempre em comunhão com a igreja. Também agir com a ajuda de outros irmãos, sempre que a situação requerer a ajuda de outros, é claro. É sempre importante um olhar diferente para a questão, pois pode ser que estejamos vendo o pecado onde ele não existe. Mas, em havendo pecado, precisamos da sabedoria de outros irmãos para ajudar-nos a dirimir a questão de vez. E também devemos agir com a autoridade que Cristo nos dá. O faltoso e contumaz precisa entender que a sua rebeldia é, antes de tudo, contra Cristo e que é dever da igreja manter-se pura e limpa, pois foi para isso que Cristo morreu por ela. Reflita sobre isso. Você tem tratado dessa forma aqueles que têm sido pegos em suas faltas? Se até hoje você não sabia que é assim que se trata o pecado, de hoje em diante você não poderá alegar mais isso.